Abramos as nossas Bíblias, por favor, ou então que seja colocado na tela da TV, o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Se vocês quiserem manter Bíblia aberta, a Maria está aí, Clóvis, a Maria que gosta de anotar, Maria, canetinha da Maria já está lá, anota, vai ter alguns versículos, tá? Anota. Muito bem, aqueles que quiserem anotar também, fiquem à vontade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós nos colocamos para transmitir, Senhor, a Tua palavra, para que nós, a começar por mim e toda a sua igreja, entenda o que é o temor a Ti. E é exatamente sobre isso, ó Deus, que nós te pedimos a unção do Teu Santo Espírito, em nome de Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito bem, temor a Deus. Temer ou não temer? Eis a questão. Interessante, né? Alguém já disse isso, né? Parecido, né? Mas tudo bem. Temer ou não temer? Eis a questão. Como é possível ao homem operar a salvação? Resposta: com temor e tremor. Ou seja, o homem opera a salvação obedecendo a palavra do Senhor. Nós vamos ver ao longo da nossa exposição que obedecer é o tremor à palavra. E palavra é exatamente o temor e o respeito que se tem por esse Deus. Ok? Muito bem. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo capítulo 20, versículo 20. A fim de que não pequeis. Deus veio para provar aquele povo no deserto, e veio também para provar a cada um de nós. Eu costumo dizer que esse período que nós passamos, ou melhor, ainda não foi decretado ao final da pandemia, mas esse período de pandemia é uma prova de Deus. E nós observamos que, nesses 2 anos, muitos dos nossos irmãos não retornaram para a igreja. Muitos. Não sei se estão com medo ou se apostataram da fé. Isso é prova. Deus, então, está separando. É eu quem estou dizendo, não é a palavra. Deus está separando o seu povo, porque os sinais da sua vinda são evidentes. Moisés alertou o povo dizendo: não temais. Porém, em Levítico, capítulo 25, versículo 43, ele reitera para que tivéssemos temor do Senhor. Não te assenhorarás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Teme, porém, ao teu Deus. Vamos lembrar de que tremor é a obediência e temor é a palavra. Portanto, teme a palavra de Deus. Respeite a palavra de Deus. Outro ponto intrigante é a recomendação do apóstolo Paulo, quando ele diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência,
assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Ele escreveu isso aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. Para alguns, este é um caso de contradição. Outros tentam explicar a passagem como sendo uma contradição aparente, ou simplesmente nomeiam-a de paradoxo. A língua portuguesa tem muito disso. Mas o que a Bíblia tem a dizer? Seria somente um problema de semântica e etimologia? Semântica e etimologia, para os estudantes da palavra, quer dizer origem e seus significados, principalmente lá no vernáculo, na palavra original. Então, temor e tremor, para muitos, parecem a mesma coisa, mas é bem diferente. Bem diferente. Temor é respeito. Tremor, literalmente, é medo. O amor lança fora todo medo. Uma coisa é certa, no alerta que Moisés fez ao povo de Israel, Deus não se relaciona com as suas criaturas através do medo. Não, Deus não tem um relacionamento conosco através do medo. Se assim fosse, nenhum de nós estaríamos aqui na igreja. Deus se relaciona conosco por meio do amor. E quando ele fala temor, é exatamente o respeitar, o obedecer a sua palavra. Não temais. A relação que Deus sempre procurou estabelecer com as suas criaturas é pautada na confiança de nós à sua palavra. Por que as criaturas de Deus devem confiar? Porque Deus é fiel e justo. São atributos basilares para se estabelecer uma relação de confiança. Se você quiser, confere lá na 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Além de fiel, justo e imutável, Deus se relaciona com criaturas livres, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós somos livres. Nós somos escravos, porém livres. Não que tenhamos, como é apregoado aí fora, o livre-arbítrio, não, mas nós temos a livre agência, a livre escolha. Mas também nós sentimos o poder da graça irresistível do nosso Deus sobre cada um de nós. Tranquilo. Nenhuma das criaturas de Deus deve temê-lo. Nenhuma das criaturas de Deus deve temê-lo, ter medo. Pois Deus ama indistintamente as suas criaturas, e o amor, conforme já foi dito, lança fora o medo. 1 de João, capítulo 4, versículo 18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Ora, Deus é amor, e em Deus não há medo, não há receio, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 de João, capítulo 4, versículo 16. Quem está em Deus é porque confia nesse Deus. Quem está em Deus é porque confia nesse Deus. Qualquer que tem medo, teme somente a pena, ou seja, o castigo. Pois o medo não procede de Deus. O que procede de Deus é a confiança, pois Ele é fiel, verdadeiro, justo, santo, imutável, amor, luz, etc, etc, etc.
Deus não pode ser tentado com o mal, e a ninguém tenta. O apóstolo Tiago confirma isso no capítulo 1, no versículo 13 de sua carta. Portanto, o medo não procede de Deus. O medo não procede de Deus. Qualquer que tem medo é porque não é perfeito em Deus, ou seja, não conhece a Deus, não crê em Deus e não está em Deus. Por quê? Porque se confiasse, entenderia que tal Cristo são os que creem aqui neste mundo. Mais uma anotação, 1 de João capítulo 4, versículo 15 até o 18. Ele disse exatamente isso aí. Mesmo que o Senhor venha para provar, o homem deve confiar nele, pois assim o Senhor recomenda por intermédio do seu profeta: não temais, Deus veio para vos provar. Quem foi esse profeta? Foi Moisés, e ele falou isso aonde? Lá em Êxodo 20, 20. Aquele que se relaciona através do amor, da justiça, da fidelidade, da imutabilidade, jamais despertará nas suas criaturas o medo. Antes, trará confiança e descanso. Antes, trará confiança e descanso. O temor do Senhor. Mas se o homem não deve ter medo de Deus, que temor é necessário ter de Deus? Levítico 25, 43. O que é operar a salvação com temor e tremor? Parte da resposta encontra-se na palavra anunciada por Moisés. O homem não pode ter medo de Deus, mesmo quando ele vem prová-lo, porque é essencial que o temor, o respeito pela sua palavra, o temor de Deus esteja perante o homem, para que ele não venha a pecar contra Deus. Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E Moisés reafirma: e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O 20:20, a complementação. Mas como? O homem não pode ter medo, mas tem que ter o famoso temor reverente? Sim, temor reverente, reverência à palavra de Deus. Isto não seria outro nome dado para o medo ou para a falta de confiança. É simplesmente reverência a Deus. Ontem, quando eu estava iniciando o caminho para iniciar essa mensagem, terminando hoje, eu estava vendo no Instagram algumas situações para que eu pudesse tirar de lá e trazer para cá também, e deparei exatamente com, esqueci agora o nome do pastor, que dizia: olha, quando você vem para a igreja, você tem que ter reverência. Como que está a sua roupa? Como é que você se veste? Você está se vestindo para cultuar a Deus ou para agradar aos homens? Eu estou falando de um modo geral, tá? Homens e mulheres vêm para cultuar a Deus ou para agradar aos homens? O pastor ainda foi enfático quando ele disse assim: você vem vestido ou vem nu para cultuar a Deus? De certa forma, todos nós, por uma questão de temor e tremor, não andamos nus. Ainda bem, glórias a Deus por isso. Mas precisamos repensar o nosso estilo de adorar a Deus quando viemos ao culto. Para uma interpretação correta, devemos iniciar a análise com o motivo apontado como essencial para se temer ao Senhor, a fim exatamente de quê? De que não pequeis.
Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando se compara a meditação de Davi com o alerta de Moisés, que é exatamente a fim de que não pequeis, chega-se à seguinte conclusão: o temor de Deus é a palavra de Deus e é o respeito pela sua palavra. O que era válido para Davi é válido para todos os homens, para todos nós, para não pecarmos. Somente a ação da palavra de Deus no coração do homem pode exatamente nos tornar santos. Em vários textos bíblicos, meus queridos, a palavra temor foi utilizada para fazer reverência ou referência à palavra de Deus. Ao observar o contexto bíblico no qual Moisés alertou o povo de Israel para não ter medo de Deus, é possível perceber que o profeta se referiu à palavra de Deus como sendo o temor do Senhor. Mais uma vez, Êxodo 20. Confere isso lá depois, lendo todo o contexto. Aí vocês irão entender exatamente que ele está falando da palavra de Deus. Deus queria que o povo ouvisse quando ele falasse com Moisés, para que pudessem crer nele. O Êxodo 19, versículo 9, quando Deus chamou Moisés para ir ao monte e conversar com ele lá em cima. Mas ao ver que o monte Sinai fumegava e tremia grandemente, o povo teve medo de Deus e não quiseram ouvir a sua voz. Hoje, tem muita gente que não quer ouvir a voz de Deus. Foi quando Moisés alertou-os: não temais. Foi exatamente quando o monte estava fumegando e o monte estava tremendo, que Moisés estava em plena presença da glória de Deus, que ele disse: não temais. Moisés sabia que Deus queria que o povo que estava lá embaixo no arraial ouvisse o mesmo que ele estava ouvindo. O que Deus se propôs fazer, que o povo de Israel não podia temer. Pelo texto, fica claro, mas claro mesmo, que Deus só queria provar o povo. Por isso que Moisés disse: não temais. O salmista Davi fez a mesma declaração: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, versículo 10. Como é do conhecimento comum de todos aqueles que estudam a palavra de Deus, a poesia hebraica trabalha com o paralelismo, ou rima de ideias, em lugar de rimas de sons. A nossa poesia, ela trabalha com rima de sons. Rima de sons. A poesia do paralelismo hebraico trabalha exatamente com ideias. A maioria dos paralelismos é dística, ou seja, expressam pensamentos sinônimos em cada linha. Se tomarmos o Salmo 111, verso 10, é possível verificar que se trata de um tipo de paralelismo dístico, ou seja, a ideia que a frase "o temor do Senhor é o princípio da sabedoria" procura transmitir a mesma ideia proposta na frase "bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos", ou ainda na frase "o seu louvor permanece para sempre", ou seja, o temor do Senhor, o temor pela palavra do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando eu estudo a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu compreendo a palavra, aí então eu fico sábio, eu me torno sábio. E assim é com cada um de vocês. O temor do Senhor não é o medo de Deus, mas o respeito pela sua palavra é o princípio de toda sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque Cristo é a sabedoria
de Deus, o Verbo de Deus, a palavra encarnada. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Essa está em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Cristo é a fonte de água que jorra para a vida eterna. E quem nele crê, ainda que esteja morto, obtém vida. Quando lemos que o temor do Senhor é fonte de vida e que livra o homem das amarras da morte, isto significa que Cristo livra o homem do pecado. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços de morte. Provérbios 14, 27. Por isso que a gente volta no texto base, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Somente Cristo tem poder de perdoar pecados, pois Ele é a misericórdia, é a verdade de Deus demonstrada aos homens. Somente o Verbo encarnado desvia os homens do pecado. Pela misericórdia, conforme diz Provérbios 16, 6, é verdade, a iniquidade é perdoada, é pelo temor do Senhor que os homens se desviam do pecado. Quando Salomão disse, no temor do Senhor, a firme confiança, ele será um refúgio para seus filhos. Provérbios 14, 26. Ele também fez uso da palavra temor, para demonstrar a imutabilidade da palavra de Deus. O homem, meus queridos, deve confiar na palavra do Senhor, pois ela é firme e imutável. É na palavra do Senhor que os que creem se refugiam. O autor de Hebreus, capítulo 6, verso 18, você pode comparar esse texto com o de Provérbios 14, 26, para entender a questão do paralelismo. Quando lemos, vinde meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Lá no Salmo 34, verso 11, vemos que o salmista, fazendo um convite solene para que o ouvissem, pois seria ensinado a palavra de Deus. Vinde meninos, vinde povo de Deus, vinde igreja, vinde ser exortado, encorajado e ensinado pela palavra de Deus. Do mesmo modo que o salmista queria que o Senhor lhe ensinasse, pois o caminho do Senhor é a verdade da palavra de Deus, Cristo é o caminho, e todos que creem andam nele. Ensina-me, portanto, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Está lá no Salmo 86, verso 11, e também João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. O profeta Isaías, ao falar do Messias prometido, anunciou, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O próprio Messias, o próprio Jesus, sendo Deus, tinha temor ao Pai, tinha respeito pela sua palavra. Está lá em Isaías capítulo 11, verso 2. O Espírito do Senhor, que também é espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e de temor, repousou sobre o Messias. Deste modo, fica demonstrado que o temor do Senhor é o mesmo que a palavra de Deus. Porém, há aqueles que querem se aproximar de Deus com um temor falso, um pseudo-temor, como nós falamos hoje a respeito de pseudo na escola dominical. Falso temor.
temor espúrio, como era o caso do povo de Israel, relatado por Isaías 29:13, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Trema toda a terra. Se o temor do Senhor é o mesmo que a sua palavra, então, o que é tremor? Adorai o Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra, Salmo 96:9. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Vou repetir. Servir ao Senhor com temor. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Salmo 2:11. O que o apóstolo Paulo registra em Filipenses capítulo 2:12, quis dizer que operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas de onde Paulo tirou essa linguagem? Provavelmente das Escrituras, como se lê, ou quando se lê ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Como santificar o Senhor dos Exércitos? Sendo Ele o temor e o assombro, ou melhor, o temor e tremor? Como é possível ao homem operar a salvação com temor e tremor? Ou seja, o homem opera a salvação obedecendo tremor, a palavra do Senhor, temor. Vocês estão conseguindo entender essa questão do tremor, que é o verdadeiro medo, e o temor, que é o verdadeiro respeito? Entendendo principalmente que temor a Deus é entender a sua palavra. Muito bem, se vocês estão conseguindo entender, a gente consegue. Por quê? Porque o homem serve ao Senhor através da sua palavra com temor, e em obedecê-lo, tremor, a bem-aventurança, alegria. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Isaías 66:5 e Salmo 2, verso 11. Outra vez, as palavras temor e tremor são utilizadas para descrever, respectivamente, a palavra do Senhor e obediência. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Profeta Malaquias, capítulo 2, verso 5. Temer, meus queridos, não é ter medo. É possível deixar claro que a palavra de Deus não possui contradição alguma, que em temor e tremor não há paradoxo algum, ou seja, argumentos contrários. Paradoxo é argumentos contrários. Temor e tremor não se assemelham com as perspectivas filosóficas que há no mundo, pois a palavra de Deus somente se discerne espiritualmente. Nunca se deve interpretar a Bíblia a partir de experiências pessoais. Jamais a angústia, a desilusão, o medo e o tremor do homem devem ser utilizados como base para se analisar a palavra de Deus. Crer em Deus não é um salto de fé, é um comprometimento com o absurdo. Como assim? Sim, para nós é até um salto de fé, mas para o povo lá fora, esse bando de crente são doidos, isso é um absurdo, isso não existe. Crer num cara que a gente nunca viu?
crer em Deus não é um salto de fé, não é um comprometimento com o absurdo. Ora, tal posicionamento demonstra que se desconhece a natureza da fé. A fé não é o mesmo que crença, a fé refere-se à promessa de Deus. Fé é o mesmo que temor, pois por meio da fé, que é dom de Deus, os antigos alcançaram testemunhos. Está lá na carta de Judas, capítulo 1, 3, e também na de Gálatas, capítulo 3, 23. Por intermédio de quem Abraão, então, alcançou o bom testemunho? Não foi por causa do descendente que é Cristo? Cristo não é a fé que havia de se manifestar, ou seja, os antigos alcançaram bom testemunho por meio do descendente, a fé que havia de se manifestar, ou seja, os profetas anunciaram, e alguns dos povos antigos, do povo antigo, não vou dizer dos povos, dos israelitas, acreditaram. A fé, o temor e o Evangelho identificam-se com a pessoa do Cristo e, portanto, a fé que manifesta aos homens é firme e inabalável, âncora da alma verdadeira. Âncora da alma verdadeira. A esperança proposta em Cristo é âncora da alma, segura e firme, pois, por duas coisas imutáveis, Deus se interpôs com o juramento. Deus é imutável e Deus não pode mentir. Portanto, por isso, ela é segura e firme, é âncora da alma. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. E aí, então, diante de toda essa situação e dessa palavra exposta, a gente diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.